Meu nome é Rosalina, e eu sempre fui daquelas mulheres que acreditam que a maior riqueza da vida são os filhos. No meu caso, era só um, o Roberto. Desde que ele nasceu, fiz de tudo para dar a ele o melhor que eu podia. Fui mãe e pai ao mesmo tempo, já que o pai dele nos abandonou quando ele ainda era pequeno. Trabalhei como costureira, lavadeira, passadeira, tudo que aparecia, eu fazia. Acordava de madrugada, passava o dia inteiro com as mãos no tanque ou na máquina de costura e só parava quando o corpo não aguentava mais. Tudo para garantir que o Roberto tivesse comida no prato, roupa limpa e a chance de estudar. Eu sempre dizia, cheia de esperança: um dia você vai me dar orgulho, meu filho. Vai ser um homem de bem. E por muito tempo eu acreditei nisso. Quando ele cresceu, virou um rapaz trabalhador, conseguiu um bom emprego, casou-se com uma moça da cidade vizinha e passou a ter uma vida confortável. No começo, ele vinha sempre me visitar. Trazia a esposa e os netos para almoçar comigo nos domingos, e eu fazia questão de preparar as comidas que ele mais gostava. Mas, com o tempo, tudo começou a mudar. As visitas foram ficando cada vez mais raras, as ligações mais curtas e secas. A esposa dele nunca gostou muito de mim, e eu percebia o incômodo dela toda vez que vinham em casa. Até que um dia, ele apareceu na minha porta com um discurso ensaiado e uma frieza que eu nunca imaginei ver no olhar do meu filho. Mãe, a senhora não tem mais condições de ficar sozinha aqui. Essa casa é grande demais, velha demais. Eu pensei muito e acho que a melhor solução seria vender tudo. Com o dinheiro, a gente te coloca num lugar melhor, mais adequado para sua idade. Eu fiquei sem reação. Tentei argumentar, pedi que reconsiderasse, supliquei. Mas ele estava decidido. Não quis ouvir. Então, sem um pingo de emoção, ele disse: a senhora vai ter muito mais conforto, mãe. E, sinceramente, eu não tenho como ficar bancando as despesas dessa casa velha e tô cansado de vir aqui consertar coisas que a senhora quebra. Isso é pro seu bem. No fundo, eu sabia que aquilo não era preocupação. Era interesse. Ele queria a casa e o dinheiro. Porém, ele acabou me pressionando tanto que, no fim, sem saída, eu cedi. Acabei assinando os papéis. Acreditei, ou quis acreditar, que ele cumpriria a promessa de me dar um lugar digno. Que ilusão a minha! Poucos dias depois, ele apareceu com um caminhão de mudança. Esvaziou a casa inteira sem nem me consultar e me despachou para um quartinho minúsculo, numa vila afastada, longe de tudo e de todos. Aqui é mais barato e a senhora não vai dar despesa, ele disse sem vergonha nenhuma. Me vi sozinha, dentro de 4 paredes sujas e frias, com as minhas coisas todas jogadas pela casa, já que ele nem se deu o trabalho de me ajudar com a organização. Então fiquei ali no meio da bagunça mesmo, tentando entender onde foi que eu errei. Naquela noite, deitada no meu colchão velho, eu chorei como nunca havia chorado. Mas, entre uma lágrima e outra, algo dentro de mim mudou. Eu jurei ali, no fundo do meu peito: ele pode ter me tirado tudo, mas ainda não me tirou a dignidade. Eu vou me levantar, nem que seja do zero. E foi ali, no momento mais humilhante da minha vida, que o meu recomeço começou. Os primeiros dias naquele quartinho apertado foram cruéis. Eu acordava no meio da noite com o frio entrando pelas frestas da janela velha, com as costas doendo do colchão fino e a cabeça pesada de tantas lembranças. Tudo o que tinha restado na minha vida eram algumas roupas surradas, poucos móveis, minha máquina de costura velha e uma caixa com algumas lembranças que consegui salvar no meio do caos da mudança. Mas, mesmo em meio ao sofrimento, eu me recusei a ficar parada. Eu sabia que se me entregasse ao desespero, não sairia mais dali. Comecei a olhar em volta, procurando uma forma de sobreviver. Meus olhos pararam na máquina de costura que estava encostada num canto, coberta de poeira. Foi como se uma luz se acendesse dentro de mim. Eu ainda tenho minhas mãos, ainda tenho minha agulha e minha linha, pensei. No dia seguinte tomei coragem, peguei o pouco dinheiro que me restava
e fui até uma loja de tecidos no centro da cidade. Comprei uns metros de pano barato, algumas linhas coloridas, e voltei para o quartinho com o coração cheio de um tipo de esperança que eu nem lembrava mais como era. Comecei a trabalhar logo cedo. Fiz panos de prato bordados, toalhas simples com rendas, capas de almofada, tudo com muito capricho, como minha mãe me ensinou quando eu ainda era menina. Costurava o dia inteiro, só parava para comer um prato de arroz e feijão e tomar meu café preto, sem açúcar. No fim da semana juntei tudo numa sacola e fui até a feira do bairro. Montei uma banquinha improvisada, com uma caixa de madeira e um pedaço de pano como toalha. As pessoas passavam e olhavam, algumas com curiosidade, outras com desdém, mas logo começaram a se aproximar. "Que bonito o trabalho da senhora, dona!" elogiou uma mulher. "Faz por encomenda também?" perguntou outra. Aos poucos comecei a vender. No primeiro dia vendi quase tudo. Voltei para casa com um dinheirinho no bolso e o coração aquecido. Não era muito, mas era meu. Era limpo, honesto e fruto do meu esforço. A partir daquele dia, não parei mais. Passei a costurar de manhã e vender à tarde. Fui ficando conhecida no bairro como a Senhora das Costuras e, com o tempo, as encomendas começaram a aparecer. Uma vizinha pedia conserto de roupas, outra senhora da igreja encomendava toalhas bordadas, moças da feira pediam ajustes nos vestidos. Meu quartinho virou ateliê. Trabalhava sem parar, com as mãos calejadas, mas com a alma em paz. Cada centavo que eu ganhava, guardava com cuidado, enrolado num pano dentro de uma lata de biscoito antiga. Eu não gastava com bobagens. Vivia com o básico, sempre pensando em um único objetivo: nunca mais depender de ninguém. Enquanto eu costurava, eu me lembrava de cada palavra que o Roberto me disse no dia que me tirou da minha casa. Cada humilhação, cada olhar de desprezo, aquilo me alimentava. Não com ódio, mas com determinação. Eu queria provar, nem que fosse para mim mesma, que eu era capaz de vencer sozinha. E no fundo do meu coração, eu sentia que a vida ainda me reservava uma reviravolta. Os meses foram passando, e a minha fama de boa costureira se espalhou pelo bairro. As encomendas começaram a aumentar, e meu pequeno quartinho mal dava conta de tanto tecido, linha e roupas para conserto. Eu costurava até altas horas, muitas vezes sob a luz fraca de um abajur velho, com os olhos ardendo de cansaço, mas com o coração cheio de orgulho. Cada ponto que eu dava naquelas roupas era como um tijolinho na reconstrução da minha vida. O dinheiro antes escasso começou a se acumular com o tempo. Eu seguia com o mesmo cuidado de sempre, guardando tudo na minha velha lata de biscoito, que já estava pesada de tantas notas e moedas. Não me permitia luxo algum. Continuava vivendo do básico, comendo minhas refeições simples e mantendo a disciplina rígida de guardar tudo o que sobrava. A cada centavo economizado, eu sentia que estava um passo mais perto de conquistar a minha liberdade definitiva. Mas a maior virada ainda estava por vir. Certo dia, enquanto costurava um vestido numa tarde de chuva, recebi uma carta inesperada. Era um aviso do INSS. Minha aposentadoria, que eu tentava liberar há anos, finalmente havia sido aprovada. E junto com ela viria um pagamento retroativo, com todos os valores que eu tinha direito desde o primeiro pedido. Meu coração quase parou. O valor era mais alto do que eu poderia imaginar. Um dinheiro suficiente para mudar de vida. Segurei aquele papel nas mãos como se fosse um tesouro. Naquela noite, dormi abraçada à carta, chorando. Não de tristeza, mas de alívio. Eu sabia que aquele era o momento de virar a página. E no fundo, eu já começava a planejar meu próximo passo. Porque eu nunca esqueci o que meu filho fez comigo. Até que um dia, enquanto eu vendia meus bordados na feira, ouvi uma conversa de duas moças da banca ao lado que me acendeu uma ideia. "Estão vendendo umas kitnets lá no prédio da rua São Vicente, sabia?" comentou uma das moças. "Sério?" perguntou a outra curiosa. "Sim", a outra moça disse. "O prédio tá velho, precisa de reforma, mas o preço tá bom. E dizem que aluga fácil,
porque fica perto do centro e do ponto de ônibus. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Naquela noite, fui dormir pensando nisso. Kitnet, imóvel pequeno, aluguel garantido. Me dei conta que talvez comprar um imóvel barato e viver só do aluguel dele poderia finalmente me dar um descanso que eu merecia depois de tantos anos de trabalho duro. No dia seguinte, venci a vergonha e fui até o prédio que elas haviam comentado. Era um sobrado antigo, com várias portas pequenas, cada uma dando acesso a uma kitnet simples. As paredes estavam mesmo gastas, o reboco caindo em algumas partes, mas o lugar tinha potencial. Era bem localizado, e eu percebia o entra e sai de gente o tempo todo. Conversei com o zelador, seu Zé, que me contou que o dono queria vender logo algumas unidades porque precisava de dinheiro urgente. Ele até brincou. Quem comprar essas kitnets aqui vai fazer um bom negócio, viu? Sempre tem gente querendo morar perto do centro. Voltei para casa e pela primeira vez em muito tempo, contei todo o dinheiro que havia guardado com meu esforço e trabalho duro. Depois disso, fui até o banco conferir certinho o montante que minha aposentadoria tinha rendido e percebi que, com muito esforço, talvez eu conseguiria comprar uma das kitnets. Fiquei dias e noites pensando, fazendo contas, avaliando cada possibilidade. No fundo, eu sabia que essa decisão mudaria minha vida de vez. Então, com o coração na mão, mas cheia de coragem, eu voltei ao prédio, contatei o dono e fechei o negócio. Assinei o contrato com mãos trêmulas, quase sem acreditar no que estava fazendo. A partir daquele momento, eu, que um dia fui despejada e humilhada, me tornava dona de um imóvel. Pequeno, simples, mas meu. E melhor, um imóvel que me daria uma renda garantida todo mês. Foi a primeira vez, em muitos anos, que senti meu peito leve de verdade. Eu venci. Venci com minhas mãos, com minha dignidade e sem dever nada a ninguém. Naquela noite, me sentei no meu quartinho, preparei um café bem quente e, sorrindo sozinha, pensei: agora, Roberto, quem não vai precisar de esmola sou eu. O que eu não imaginava era que a vida, com toda a sua ironia, ainda preparava um capítulo inesperado. Depois que finalizei a compra da kitnet, minha vida mudou de vez. O imóvel não era grande, mas era muito bem localizado. Logo nos primeiros dias, apareceu um inquilino interessado, um rapaz recém-separado que precisava de um lugar pequeno e barato para morar. Fechamos o contrato e todo mês, pontualmente, ele me entregava o aluguel. Pela primeira vez, eu recebia dinheiro sem precisar dobrar a coluna, sem costurar até altas horas. Era uma sensação tão nova que no começo eu até custava a acreditar que era verdade. Guardava aquele dinheiro como quem guarda um tesouro, sempre com a consciência tranquila de que tudo aquilo era fruto de anos de luta e sacrifício. Com a renda do aluguel e o que eu ainda ganhava com as costuras, minha situação foi ficando cada vez mais estável. Finalmente pude deixar o quartinho apertado onde vivi tantas humilhações e me mudar para um espaço maior, ainda simples, mais limpo, seguro e, o mais importante, escolhido por mim. Era um apartamento muito bem localizado, quase em frente ao kitnet que eu havia comprado. Minha vida seguia tranquila e eu já nem falava mais o nome do Roberto. Depois de tudo que ele me fez, eu não guardava mais rancor, apenas indiferença. Mas a vida tem um jeito curioso de reaproximar caminhos que pareciam ter se separado para sempre. Certo dia, enquanto fazia compras no mercado, encontrei uma vizinha da casa antiga que conhecia há anos. Ela me contou coisas sobre o Roberto que eu nem fazia ideia que tinha acontecido. Disse que a loja que ele tinha havia falido, que estava cheio de dívidas, inclusive com o banco ameaçando tomar a casa dele. Meu coração disparou. Eu não queria sentir alegria com a desgraça de ninguém, muito menos do meu próprio filho. Mas era impossível não lembrar do dia em que ele me tirou da minha casa, com o mesmo olhar frio que agora enfrentava as consequências da própria ganância.
Alguns meses depois, uma parente distante me contou que a situação dele estava ainda pior. Além de ter perdido o comércio, também tinha perdido o carro e a casa onde morava com a esposa e os filhos, tudo levado pelas dívidas. E, para completar a ironia da vida, eles estavam morando de favor com um amigo, sem perspectiva nenhuma. Meses depois, o destino se encarregou de conduzir os passos dele exatamente para onde eu jamais poderia imaginar. O rapaz que morava na minha kitnet precisou se mudar às pressas por conta de um emprego em outra cidade. Devolveu a chave com lágrimas nos olhos, agradecendo pela oportunidade que teve ali. Dias depois, seu Zé, o zelador, me ligou. Dona Rosalina, tem um homem interessado na sua kitnet. Disse que precisa urgente de um lugar barato. Não tá escolhendo muito. Quer vir falar com ele? Quem é? Perguntei curiosa, com o coração já acelerado. Então ele respondeu. O nome dele é Roberto. Roberto Almeida. Naquele momento, eu senti meu corpo inteiro congelar. Era ele, meu próprio filho, agora sem casa, desesperado, querendo alugar justamente o imóvel que eu comprei com tanto sacrifício, sem saber que pertencia à mãe que ele um dia humilhou. Ali, naquele instante, eu entendi que a vida não falha em suas voltas. O que eu faria, ninguém jamais imaginaria. Naquela noite, depois daquela ligação, eu fiquei sentada, imóvel, com a cabeça girando. Meu filho, o mesmo que me tirou tudo, agora estava prestes a bater na porta do imóvel que era meu, sem nem imaginar que por trás daquele contrato de aluguel estava justamente a mãe que ele havia abandonado. A vida realmente sabe dar suas voltas. Passei horas pensando no que fazer. Parte de mim queria recusar. Queria dizer que a kitnet já estava ocupada, que ele procurasse outro canto, que sentisse na pele o gosto amargo da rejeição. Mas outra parte, mais calma, me lembrava que eu já tinha vencido. Eu não precisava humilhá-lo. Ele já estava pagando com juros cada lágrima que me fez derramar. No fim, decidi manter a postura que sempre tive na vida, digna e discreta. No dia seguinte, pedi que seu Zé ligasse para Roberto para avisar que eu o aceitava como inquilino. Mas também pedi que ele não revelasse que eu era a dona do imóvel. Mas avisei que só iria aceitar se ele seguisse as regras como qualquer outro. Pagamento todo dia 10, sem falta, sem privilégios. Poucos dias depois, eu vi, da janela do meu apartamento do outro lado da rua, quando ele chegou. Desceu de um carro velho, com as roupas amarrotadas, os ombros caídos, o olhar de homem derrotado. A esposa e os filhos estavam junto, carregando caixas e sacolas, com o mesmo ar de vergonha e cansaço. Ele entrou na kitnet cabisbaixo, sem saber que eu o observava de longe, em silêncio. E pela primeira vez, eu não senti raiva, senti pena. Porque ali, diante dos meus olhos, estava o homem que um dia se achou melhor do que eu, que me expulsou sem um pingo de remorso, agora reduzido a um inquilino falido, dependendo de um canto simples para recomeçar. Os dias se passaram, e eu continuei minha vida normalmente. Ele pagava o aluguel em dia, como qualquer outro morador. Nunca soube quem era a dona do imóvel. O zelador cuidava de tudo, e eu fazia questão de manter a distância. Mas eu sabia de cada detalhe. Sabia que ele estava trabalhando como entregador, ganhando pouco, vivendo com dificuldade, tentando se equilibrar entre as contas atrasadas e as despesas da casa. E, no fundo, eu percebia que ele ainda era orgulhoso. Nunca pediu desconto, nunca tentou negociar, nunca soube que toda vez que ele depositava o aluguel, aquele dinheiro ia direto para a conta da mãe que ele um dia rejeitou. Era como se a vida tivesse colocado ele exatamente no lugar onde precisava estar, para aprender o valor das coisas. Eu, por minha vez, seguia tranquila, com minha renda, minha casa e minha paz. O tempo foi passando, e eu segui observando Roberto de longe. Ele vivia cabisbaixo, entrando e saindo da kitnet com o rosto cansado e os ombros curvados, bem diferente do homem arrogante que um dia me expulsou da minha própria casa.
Continuou pagando o aluguel em dia, mas eu sabia que era por pouco tempo. Seu Zé me contou que ele estava se virando como podia, fazendo bicos, vendendo o que restava para conseguir sobreviver. Eu não sentia prazer em vê-lo naquela situação. Não era alegria, tampouco vingança. O que eu sentia era um misto de pena e alívio. Pena por ver o próprio sangue tão derrotado, mas alívio por saber que a vida, de alguma forma, estava fazendo o trabalho dela. Até que, numa tarde fria, enquanto eu terminava de arrumar uns panos de prato para entregar, ouvi batidas na minha porta. Abri com calma. Lá estava ele. Meu filho. Ele me olhou nos olhos com o rosto abatido e eu vi, naquele instante, que ele não era mais o mesmo homem que um dia me humilhou. Mãe, ele disse com a voz rouca, quase um sussurro. Ficou um tempo sem dizer mais nada, com os olhos marejados e a cabeça baixa. Eu sei que a senhora é a dona daquela kitnet, continuou com a voz embargada. O seu Zé me contou. E eu não tenho mais para onde correr, mãe. Eu tô tentando me ajeitar, mas eu não consegui juntar o aluguel desse mês. Eu queria saber se a senhora... se podia me dar um prazo a mais. Ele estava ali, na minha frente, me pedindo algo pela primeira vez, sem altivez, sem máscara, sem arrogância. Por alguns segundos eu apenas o encarei em silêncio. Era difícil acreditar naquela cena. O mesmo homem que um dia me tirou da minha casa, agora engolia o orgulho e batia na minha porta, pedindo abrigo. Respirei fundo, mantendo a serenidade. Entre, Roberto. Falei com voz firme, mas calma. Ele entrou, ainda com a cabeça baixa, e se sentou na cadeira da cozinha, como fazia quando era menino. Eu servi um café e o silêncio entre nós era pesado como chumbo. Ele segurava a xícara com as mãos trêmulas, e eu sabia que o peso que ele carregava naquele momento era maior do que qualquer dívida. A senhora tem todo o direito de dizer não. Eu sei, ele disse com lágrimas nos olhos. Eu errei. Fui um monstro com a senhora. Mas hoje, eu tô aqui pedindo uma chance. Não por orgulho, mas por desespero. Minha garganta apertou, mas eu mantive a compostura. Você quer um prazo? Pois bem, respondi sem mudar o tom. Você vai ter o prazo. Pode respirar tranquilo. Ele chorou ali mesmo como um menino perdido. Mas eu sabia. Aquela era só a primeira parte do acerto de contas que a vida estava fazendo. E dessa vez, eu não precisava levantar a voz. Porque ele mesmo estava aprendendo, com a própria dor. Depois daquele dia, Roberto passou a me olhar de um jeito diferente. Ele continuava morando na kitnet, agora com um fardo a mais. O de saber que por trás daquela porta estava a mãe que ele um dia humilhou e que agora era a dona do teto onde ele vivia. Eu nunca joguei isso na cara dele. Nunca precisei. Ele, por si só, já carregava o peso dessa verdade. Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dele. Sempre que me encontrava pela rua, baixava a cabeça e cumprimentava com respeito. Às vezes eu o via sentado na frente do kitnet pensativo, como quem carregava o mundo nas costas. E de vez em quando ele deixava um bolinho ou um pão de queijo na minha porta, sem dizer nada, tentando talvez pagar silenciosamente as dívidas do passado. Eu aceitava, mas não respondia. Mantinha a distância, porque sabia que a maior lição não era o que eu falava, mas o que ele estava vivendo. O tempo foi passando, e a convivência forçada acabou quebrando pouco a pouco o gelo que havia entre nós. Até que um dia, numa tarde chuvosa, ele bateu à minha porta de novo. Abri e o encontrei com um semblante abatido, os olhos vermelhos. Mãe, posso entrar? Eu apenas dei espaço e ele entrou. Sentou-se na mesma cadeira de sempre, olhando para as próprias mãos, sem conseguir me encarar. Eu tô cansado, mãe. Ele começou com a voz embargada. Eu tentei segurar o orgulho o quanto pude, mas eu não aguento mais. Ele respirou fundo e continuou. Eu nunca imaginei que a vida pudesse virar desse jeito. Sempre me achei esperto, sempre me achei melhor do que os outros. E olha onde eu vim parar. Morando num cantinho que nem meu é, sem dinheiro, com a vergonha estampada na cara, dependendo da própria mãe que eu tirei de casa. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, e eu, pela primeira vez,
Vi ali o menino que criei, despido de toda a arrogância. Ele segurou minha mão, com força, e disse com a voz quebrada: Eu não tô aqui para pedir mais nada. Eu só queria dizer que... Eu sinto muito, mãe. Eu me arrependo de cada palavra, de cada gesto, de cada humilhação que eu te fiz passar. E se a senhora nunca mais quiser olhar na minha cara depois de hoje, eu vou entender. Meu coração apertou. Eu sabia que aquele pedido não era fácil para ele, nem para mim. Ficamos em silêncio por um momento, apenas com o barulho da chuva lá fora. Então, com toda a calma do mundo, eu disse: Roberto, tem coisas que o tempo não apaga, mas ele ensina. Ele me olhou, com os olhos marejados, esperando o resto da frase. Então continuei. Eu aprendi que o maior perdão que a gente pode dar é aquele que não precisa ser dito, mas sentido. Ele chorou ainda mais, aliviado e ao mesmo tempo envergonhado. Naquele dia, eu não fiz discurso, nem expulsei ele da minha casa. Apenas deixei que ele sentisse o peso da própria trajetória, porque eu sabia que algumas lições a vida não deixa escapar. E naquele momento, ele finalmente estava aprendendo. Depois daquela conversa, algo mudou entre nós. Não foi uma mudança brusca, nem daquelas que acontecem de um dia para o outro. Mas, pouco a pouco, o clima pesado foi se dissolvendo. Roberto passou a me visitar com mais frequência, sempre com o rosto mais humilde e um jeito simples, sem máscaras. Ele não voltou a ser o filho de antes, porque eu também já não era mais a mesma mãe de antes. A vida tinha nos moldado de um jeito diferente, mais duro, mais cauteloso. Mas, de alguma forma, a convivência foi se ajeitando. Ele continuava morando na kitnet, pagando o aluguel com esforço, mas sempre em dia. E eu não facilitava. Não era por orgulho, era por respeito. Sabia que, para ele, era importante cumprir suas responsabilidades e aprender o valor de cada centavo. De vez em quando ele me ajudava com pequenas coisas. Arrumava uma janela que emperrava, trocava uma lâmpada difícil de alcançar, trazia algumas compras do mercado quando me via carregando peso. Esses gestos simples diziam mais do que palavras. Com o passar dos meses, Roberto começou a se reerguer, aos poucos. Conseguiu um emprego fixo como auxiliar de almoxarifado numa pequena empresa do bairro. Não era o cargo de chefe que ele um dia ostentou, mas era honesto e suficiente para manter o básico da casa. Eu via o esforço dele, a humildade com que enfrentava o dia a dia e, no fundo, sentia um alívio silencioso. Ele estava, enfim, entendendo o que eu sempre tentei ensinar, que dignidade não se compra, se conquista. Um dia, depois do trabalho dele, ele bateu na minha porta novamente. Parecia cansado, mas com um leve sorriso no rosto, me disse: Mãe, eu queria te mostrar uma coisa. Então ele tirou do bolso um envelope amassado com algumas notas e moedas e falou: É pouco, mas é tudo que eu consegui guardar nesses meses. Quero pagar o que ficou pendente daquele dia em que te pedi prazo. Fiquei em silêncio por alguns instantes, segurando aquele envelope nas mãos. Então, olhei nos olhos dele e disse com calma: Roberto, eu não preciso desse dinheiro. O que eu precisava era ver você de pé novamente, trabalhando com dignidade. Ele baixou a cabeça, emocionado. Então eu disse: Mas, se você quer me pagar, então me pague de outro jeito. Continue sendo esse homem que você está se esforçando para ser. Esse é o único pagamento que eu aceito. Ele chorou como poucas vezes vi na vida. Naquele dia, sem palavras ensaiadas, sem promessas vazias, eu senti que pela primeira vez meu filho entendia de verdade o que era respeito. E, no fundo, eu sabia que, mais do que tudo, aquela história tinha fechado o ciclo que um dia começou com dor e humilhação. Porque, às vezes, o maior troco que a vida nos dá é ver quem nos feriu se tornar melhor. Não por nossa vingança, mas pela própria consciência. Depois daquele dia, Roberto passou a caminhar pela vida de um jeito diferente. Ele ainda enfrentava dificuldades, claro. A vida não se ajeita como num passe de mágica. Mas ele já não carregava mais o peso da arrogância, nem a pressa de quem quer pular etapas. Continuava morando na kitnet,
pagando o aluguel com o fruto do trabalho honesto. E aos poucos, foi ajeitando no lar, arrumando as coisas com simplicidade, mas com dignidade. Eu observava tudo de longe, sem interferir, mas com uma paz dentro de mim que nunca havia sentido antes. Numa tarde de domingo, enquanto eu fazia um bolo simples, ele apareceu na minha porta, com o olhar sereno. "Mãe, posso entrar?" perguntou com respeito. "Claro, filho. A porta sempre esteve aberta", respondi com um leve sorriso. Ele entrou, sentou-se na cozinha, sentindo o cheiro do bolo no forno, e olhou em volta, como quem se reencontra com um lugar que já foi seu. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o barulho do forno e o canto distante dos passarinhos. Então ele disse com voz calma: "Sabe, mãe, eu passei muito tempo achando que a vida era uma competição, que a gente precisava sempre ter mais, ser mais, pisar nos outros para subir." Ele respirou fundo e continuou: "Mas foi nesse cantinho humilde, pagando aluguel para a senhora, que eu entendi que o que realmente importa não é o tamanho da casa, nem o dinheiro no bolso. É a paz, é o respeito, é ter consciência tranquila ao deitar a cabeça no travesseiro." Eu apenas o ouvi, deixando que ele falasse tudo o que precisava. "Eu não sei se um dia vou conseguir apagar o que fiz com a senhora." Ele prosseguiu com os olhos marejados. "Mas eu juro, mãe, que nunca mais vou repetir os erros que cometi. Nem com a senhora, nem com ninguém." Eu me aproximei, coloquei a mão sobre as dele e respondi com firmeza e ternura: "Roberto, a gente não volta no tempo, mas a gente sempre pode escolher o que faz daqui para frente." Ele sorriu emocionado e me abraçou, num gesto sincero, como há muito tempo não fazia. Ali, naquele abraço, eu senti que, enfim, todo o peso do passado estava ficando para trás. Eu já não era mais a mãe humilhada e abandonada. Ele já não era mais o filho ingrato e arrogante. Agora éramos apenas duas pessoas que haviam apanhado da vida, mas que, de formas diferentes, conseguiram se reerguer. E o mais bonito era que, no fundo, tudo aquilo tinha começado com uma simples agulha e linha, dentro de um quartinho úmido, no momento em que eu decidi que jamais me deixaria afundar. Naquele dia, ao fechar a porta depois que ele saiu, eu olhei para o céu e sussurrei: "Obrigada, meu Deus, não só por ter me dado forças, mas por ter me ensinado que a verdadeira vitória nem sempre está no dinheiro, mas na paz que a gente conquista." E, com o coração tranquilo, eu voltei para a cozinha, com o cheiro do bolo se espalhando pela casa, pronta para viver o resto dos meus dias, com a certeza de que eu venci. Os dias seguiram tranquilos depois daquela conversa. Eu e Roberto, cada um no seu canto, mas com uma relação renovada, baseada no respeito e na simplicidade. Não éramos mais mãe e filho no papel de vítima e algoz. Agora, éramos duas pessoas que tinham aprendido, a duras penas, o valor do perdão e da humildade. Ele seguiu trabalhando, reconstruindo sua vida com honestidade, sem pressa, sem ganância. Eu continuei com minhas costuras, com meu aluguel garantido todo mês e com a alma leve, sabendo que nunca mais precisaria me curvar para ninguém. Meu nome já não era carregado de dor, mas de dignidade. Ninguém na vizinhança jamais soube de toda a história, por completo. Para eles, eu era apenas a senhora simples que havia superado uma vida difícil e que agora vivia em paz, dona de uma kitnet que sempre estava ocupada por algum inquilino necessitado. Mas, dentro de mim, eu sabia a verdade. Sabia que aquela kitnet, tão pequena e simples, carregava o maior dos significados. Ela era símbolo da minha resistência, da minha fé e da minha coragem de recomeçar quando todos achavam que eu estava derrotada. Muitas vezes eu sentava na sacada, observava Roberto indo e vindo, sempre na correria do trabalho, e sorria discretamente, com um orgulho silencioso, porque eu sabia que, mesmo sem palavras, ele carregava no peito a lembrança de tudo o que aconteceu. E, no fundo, eu tinha certeza de que ele também sabia que a verdadeira dona daquele kitnet e da história inteira era eu. Uma mulher que um dia foi jogada no fundo do poço,
mas que escolheu escalar cada pedra com as próprias mãos, sem pisar em ninguém, sem devolver as humilhações que sofreu, mas guardando para si a maior das vitórias, a paz. E é por isso que até hoje, quando alguém me pergunta como eu consegui sair de uma vida de humilhações e abandono para uma vida de dignidade, eu apenas sorrio e digo: às vezes, é no lugar mais simples que a gente constrói a vitória mais bonita. E sigo meu caminho com a cabeça erguida, o coração leve e a certeza de que eu venci, da forma mais silenciosa e bonita que a vida poderia me permitir. Se você gostou da minha história, deixe um like e se inscreva no canal. Também comente o que achou do vídeo e de que cidade está assistindo. Vou adorar saber até onde minha história chegou. Compartilhe com alguém que também vai gostar. Nos vemos por aí. Fiquem com Deus e até mais.